Fala galerinha, belezinha? Como que é bom estar aqui com vocês, né? Encerrando aí esse livro de Romanos, né? A carta que Paulo escreve para os Romanos. E hoje eu tô aqui para tirar algumas dúvidas, né? Que me mandaram, algumas perguntas que me mandaram aqui para que eu pudesse estar respondendo para vocês. E acredito que pode ser dúvida de algum de vocês, né? Então vou estar encerrando hoje Romanos, tá? Segunda-feira vamos estar começando Coríntios, né? A 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, na outra semana. Então, por semana a gente vai estar estudando uma das cartas aí e nos aprofundando nela, né? O tempo é muito pouco para a gente estudar tudo aquilo que Romanos tem a nos ensinar, né? O que a carta de Romanos tem a agregar na nossa vida cristã. Mas eu quis, de forma bem rápida, não muito cansativo, né? Trazer para vocês o entendimento daquilo que Paulo está falando lá, para que vocês possam ler, mas se aprofundem nessa carta. Tem muito conteúdo, tem muita doutrina, tem muita coisa ainda pra gente aprender dentro dela. Então foi bem um básico aqui, mas eu convido você a mergulhar mesmo nessa carta. Eu mesmo tenho mergulhado há muito tempo nessa carta, né, de Romanos aí. Confesso para você que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? A carta de Romanos, mas tá dando um entendimento legal. Romanos é bom demais. Uma pergunta que mandaram aqui para mim, a primeira, né? Eu separei 5 perguntas para que eu pudesse estar respondendo, senão ia ficar muito longo o vídeo. Mas diz assim: as injustiças criadas pelos homens são as mentiras que eles creem? Tá lá no capítulo 1, verso 18, né? Capítulo 1, verso 8. Porque é manifesta a ira de Deus, desde o céu, contra toda impiedade e injustiça do homem, que detém a verdade em injustiça, né? O que está acontecendo aqui? Aqui fala a respeito, né, uma doutrina também, a doutrina da revelação geral, que Deus, desde a criação, ele se manifesta, né, a seu povo, para que ninguém se torne indesculpável naquele grande dia. Ou seja, ninguém vai chegar no grande dia, né, e falar que não sabia que existe um Deus ou que não conhecia um Deus. Não tem como, porque Deus, ele se revela através da sua criação, ele se revela através de tudo. Quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para as estrelas, quando a gente olhamos para a montanha, quando a gente olha para o ser humano, quando a gente olha para o nascimento de um ser humano, a gente vê ali que, cara, que obra fantástica, é obra do Criador mesmo. Não tem como uma explosão ou algo ter criado isso. Somente um Criador, um todo-poderoso, um soberano poderia ter criado todas essas coisas. E ali ele fala o seguinte, né, que a ira de Deus, ele se manifesta, né, contra toda impiedade e justiça do homem, que detém a verdade em injustiça. O deter a verdade que injustiça, o deter, traz o significado de sufocar, né? De afogar, sufocar a verdade. Então, ou seja, o que acontece aqui? Aqueles que conheceram a Cristo, conheceram a Deus, da existência de um Deus, eles sufocaram essa verdade, né? Esconderam essa verdade, esconderam esse conhecimento e criaram uma outra verdade, mas que essa verdade é uma mentira, né? Ou seja, um exemplo, tal, tem a existência de um Deus, né? Existe um Deus, criador dos céus e da terra. Então vamos avogar essa verdade, vamos esconder essa verdade e vamos criar uma outra verdade, a verdade do evolucionismo, né? Ou seja, vamos criar essa verdade e vamos trazer essa verdade aqui, né? E essa verdade, ela é uma injustiça, porque não é o que é justo. Então, ou seja, aqueles que detêm a verdade em injustiça, em uma mentira, esconderam a verdade e criaram para si uma mentira. Eu sempre faço essa pergunta, que é mais fácil eu servir a um Deus criado, né, ou criar um Deus, né? O que é mais fácil? Eu servir a esse Deus já existente, esse Deus que já é soberano, ou eu criar um outro Deus? Porque se eu vou servir a esse Deus que já é soberano, esse Deus, ele já existe a moralidade dele, se eu quero servir a esse Deus, eu tenho que entrar debaixo dessa moralidade e tenho que andar no padrão que esse Deus estabeleceu.
Então, quando alguns não querem viver esse padrão, não querem se submeter a esse padrão de moralidade de Deus, então o que eles fazem? Eles criam deuses para eles, porque esses deuses criados por eles, o padrão desses deuses são eles mesmos que criam, né? Aqui existe um padrão de Deus, e a moralidade de Deus é que eu não posso pecar, não posso viver no erro, não posso viver na vale, tenho que seguir aquele padrão, né? Esse é meu Deus, o meu Deus criador dos céus e da terra. Não quero servir esse Deus, mas então eu preciso de uma nova verdade, preciso de um novo Deus, então vamos criar um novo Deus. Esse Deus aqui, quem dita a regra sou eu, né? Esse Deus aqui pode pecar, pode errar, pode falhar, porque ele é isso, ele é aquilo, ele não sei o que, então eu vou criar um outro Deus. Então isso que eles fizeram, eles não serviram ao Criador, Deus da verdade, o Deus verdadeiro, para não seguir a moralidade desse Deus, os padrões desse Deus, e criaram novos deuses para eles, ou seja, sufocaram a verdade pela injustiça, sufocaram a verdade, esconderam a verdade, criando uma nova verdade para eles, que não é a verdade de Deus. Existe somente uma verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, senão por esse Deus. Amém? Como Deus estava alinhando o pecado dos gentios com os moralistas, né? Aí é no capítulo 2. No capítulo 2, né, Paulo, ele começa no capítulo 1, verso 18 ao 32, Paulo está descascando ali os gentios, né? Respeito à moralidade, que em vez deles adorar o Deus criador, começaram a adorar a criatura, por isso Deus que entregou eles às paixões dele, aos prazeres deles, tal, e vai ali até o versículo 32. No capítulo 2, verso 1, Paulo, ele já começa falando a respeito dos moralistas. Olha, você que julga o outro, você faz o mesmo. Por quê? Como alinhar isso? Porque os moralistas, né, e você deve conhecer vários moralistas, o que eles fazem? Eles escondem o pecado deles, né? E como que eles fazem para esconder o pecado deles? Apontando o dedo para o pecado do outro. Olha ali, olha, tá pecando, olha lá, tá errando, olha lá, olha aquilo lá, olha que errado, olha como que eles estão falhando, mas o pecado deles estão escondido aqui atrás. Ou seja, eu mostro o pecado do outro para tirar a visão do meu pecado, do meu erro. Então é isso que Paulo está falando para eles. Está falando o seguinte, olha, vamos ler aqui, ó. Pelo que é indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque no que julga o outro, te condena a ti mesmo. Ou seja, você tá julgando o outro, mas o teu pecado está aqui oculto. Você está apontando o dedo para o outro, mas o teu pecado está aqui no secreto, está aqui escondido. Isso você está fazendo apenas para mostrar o erro dos outros, e mostrando o erro dos outros, você está conseguindo esconder o seu. Mas você é tão pecador como aquele a qual você aponta o dedo e mostra os erros e a falha. Ou seja, está mostrando que os gentios sim pecaram, erraram, mas os moralistas, os religiosos, eles estão cometendo o mesmo pecado. A diferença é que eles ainda ficam apontando o dedo pelo pecado dos outros. Outra pergunta, terceira, em Romanos capítulo 2, verso 14, quando Paulo fala que os não-judeus que não têm lei, mas fazem pela própria vontade a lei, se tornam a lei, explique, né? Romanos capítulo 2, verso 14. Vamos lá. Porque os gentios que não têm lei, fazendo naturalmente o que é da lei, embora não tenham a lei, os tais são lei para si mesmo, né? Os quais mostram a obra da lei no versículo 15, escrita no seu coração, testificando juntamente as suas consciências e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que Paulo está falando aqui? Está falando o seguinte, naquele tempo, entenda que havia uma divisão muito grande, porque os judeus, eles se achavam os únicos dignos e merecedores da salvação, né? Que somente eles seriam salvos, somente eles eram o povo escolhido, o povo eleito de Deus, e não os gentios. Paulo está trazendo aqui, igualando tudo, ele está mostrando o seguinte, que a justificação não é para aqueles que ouvem a lei, ou seja, não é para os judeus apenas, mas é para aqueles que praticam a lei, que os gentios, eles foram justificados, né?
que os gentios, eles que não têm lei, fazendo naturalmente o que é da lei, embora não tenham a lei, os tais são leis para si mesmos, ou seja, eles não conheciam a lei, eles não ouviram a lei, eles não sabiam da lei, mas eles praticaram a lei no seu coração, tornando lei para si mesmos, ou seja, a justificação, ela não é para aqueles que conhecem, apenas ouvem a lei, como os judeus, como os religiosos, que ouviram a lei, conhecem o estatuto de Moisés, conhecem aquilo que Deus ordenou para Moisés, mas não a praticam. Então, não é dessa forma que eles vão ser justificados. Você vai ver no decorrer da carta que Paulo ele sempre tá trazendo essa questão. Por exemplo, no capítulo 2, verso 28, ele vai dizer o seguinte: porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão é a que é somente por fora, na carne. Ele sempre vai trazer essa questão que judeu, o povo de Israel, não são aqueles descendentes de Abraão, mas são aqueles que pela fé de Abraão entenderam, têm a fé em Deus. Então é pela fé, a justificação vem pela fé. Então o que está falando aqui é que quando os gentios, eles não conhecendo a lei, mas praticam a lei, porque já há uma lei imposta nos nossos corações desde a criação, eles praticando a lei, eles fazem a lei por si só. Eles fazem a lei para si mesmo, se tornando lei. Diferentemente dos judeus, que ouviam a lei, conheciam a lei, mas não praticavam essa lei, né? A pergunta 4, ela vai juntar com isso, ó. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, que hão de ser justificados, isso mesmo. Ou seja, os que ouvem a lei apenas, né, e não praticam, não há de ser justificado, mas os que praticam a lei que são justificados. Ou seja, para Deus não interessa se é judeu ou se é gentil. Para ele interessa se você é um praticante da lei e vive uma vida em santidade, e vive uma vida em busca com Deus, né? A salvação, ela não é por obras, mas as obras definem aqueles que são salvos. Porque não é eu falar que eu sou salvo, mas as minhas atitudes, elas condizem com alguém que foi salvo, com alguém que foi liberto, com alguém que foi transformado mesmo por Deus. A gente vai ver, né? Se eu não me engano, no capítulo 5... no finalzinho do capítulo 5, a respeito da justificação da fé, né? Vai falar a respeito da fé, no versículo 12 também vai falar a respeito do Adão, que quando nós somos batizados, nós matamos o velho Adão, o pecado que habita em nós afogamos esse pecado e ressurgimos em Cristo. Ou seja, quando nós somos justificados, automaticamente, nós agora não vivemos apenas da fala, nós vivemos apenas de uma teoria, mas nós praticamos essa fé, nós praticamos aquilo a qual nós fomos justificados para fazer, que é matar a carne, matar o pecado, morrer o pecado e ressuscitamos em Cristo, ressuscitamos em Espírito para viver as coisas do Espírito. Então em Romanos 2,14, para ficar bem claro aí, em Romanos 2,14, quando Paulo fala que os não-judeus que não têm lei, mas fazem pela própria vontade a lei, se tornaram a lei, ele está falando o seguinte, que os gentios que não tinham a lei de Moisés, mas praticaram a lei no seu coração, e que tinham no teu coração e praticaram ela, eles se tornaram a lei, se tornando melhor do que aqueles judeus que tinham a lei, mas não praticavam a lei. E na pergunta 4, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Por isso, porque os judeus, os religiosos, eles conheciam a lei, eles ouviam a lei, mas não praticavam a lei. Então isso não era capaz deles serem justificados, né? Como eu disse, no final do capítulo... No final do capítulo... Deixa eu ver aqui por quê. No final do capítulo 2, verso 28, vai dizer o seguinte, vai dizer isso, que a circuncisão, com os circuncidados, né, aqueles que tinham aliança com Deus, ela não é algo externo, né? Ou seja, eu fui lá, fiz o ato, né, religioso,
o princípio de me circuncidar, isso me tornou descendente de Abraão, isso me tornou um povo eleito. Não é esse ato, mas o ato no coração, porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncidado o que é exteriormente, mas é o que é internamente, aquele que guarda as leis no seu coração. Então é esses que vão ser justificados pelo Senhor, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, ouvem a palavra do Senhor, e essa palavra está no coração. Eles realmente nasceram de novo, nasceram em Cristo Jesus, né? Em outras palavras, contextualizando, salvos não são aqueles que frequentam a igreja, salvos são aqueles que praticam aquilo que o Espírito Santo de Deus direcionou para a igreja. Esses são os salvos do Senhor, né? Pergunta 5. Um justificado vai pecar? Lógico. A diferença é o seguinte, né? Uma vez que eu sou justificado em Cristo Jesus, primeiro, para que o ato da justificação, vamos para o começo aqui, primeiro, para que ocorra o ato da justificação, existem mais dois processos antes, né? A teologia da salvação, né? Primeiro, a regeneração. A regeneração está lá em Efésios capítulo 2, onde fala que saímos do estado de morte para o estado de vida, ou seja, tínhamos um estado de morte espiritual, mas em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele foi, nos regenerou, nos vivificou, nos trouxe de volta à vida, né? Essa vida espiritual. Agora conseguimos enxergar o nosso pecado. E agora que conseguimos enxergar o nosso pecado, partimos para o lado do arrependimento, o segundo ponto. O arrependimento qual que é o nome da palavra? Mas é um pensamento intelectual, né? Eu vejo que aquilo que eu estou fazendo foge da moralidade de Deus, é um sentimento emocional, causando em mim uma tristeza, que gera em mim um comportamento decisivo. Ou seja, o original dela é metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento. Eu mudo a minha mente, isso gera uma tristeza, eu entendo que eu estou pecando, gera uma tristeza no meu coração e eu mudo o comportamento. Não é remorso. Remorso, eu sei que eu estou errado, eu fico triste, mas meu comportamento não muda. Isso não é arrependimento, isso é apenas remorso. E então eu entendo que quando a mente ela vem me condenando pelo meu pecado, pelo meu erro, ainda que eu tenha mudado, né, tenho sido transformado, aí eu começo a entender que eu sou justificado, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o meu pecado que era para a morte, hoje é para a vida, porque o Senhor me justificou, tirando de mim toda a condenação do pecado. Amém? Então, eu não vou continuar pecando depois que eu sou justificado. Cara, há um processo de santificação, e esse processo é até o fim. Não é que você não vá mais pecar, mas conforme você pecar, você vai se arrepender, e o arrependimento é não voltar a praticar as mesmas obras, as mesmas coisas que você fez. Você vai até pecar, mas continuar no pecado, isso não é arrependimento. Você nunca foi regenerado e você nunca foi salvo. Quem é regenerado, quem é salvo, quem é justificado, ele até peca, mas ele se arrepende. Arrependimento não é tristeza apenas. Arrependimento é mudança de comportamento, mudança de postura diante do Senhor, vivendo uma vida de santificação, porque o Espírito Santo de Deus, ele mesmo que nos regenera, ele mesmo que leva ao arrependimento, ele é que nos justifica, é ele que nos faz entender que somos adotados, e é ele que nos santifica. Então, se o Espírito há em nós, nós automaticamente caminhamos para um caminho de santidade, de santificação com o Espírito Santo. Ainda que nós, por alguns momentos, no meio dessa longa caminhada cristã, a gente vai pecar, vai errar e vai falhar. Porém, não vamos permanecer no erro. Exemplo, Pedro, né? Andou com Jesus, conhecia Jesus, estava com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas no momento ali da crucificação, no momento ali que Jesus está sendo interrogado, ele nega Jesus e volta a pescar.
Pedro até falhou, Pedro até errou, mas ele não permaneceu no erro, porque depois que Cristo aparece para ele, tu me amas, Pedro volta ao propósito, volta ao caminho do Senhor, volta a fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, ser cristão não quer dizer que você não vai pecar, mas você vai se arrepender e vai mudar o teu comportamento, não voltar a praticar aquilo que você praticava antes, tá bom? Deus abençoe a tua vida, muito bom estudar Romanos com vocês, e você que está agarrado aí na matéria, não conseguiu ver todos os vídeos, não conseguiu ler Romanos inteiro, aproveita esse final de semana para você ler, conhecer, saber, estudar bastante, porque segunda-feira a gente já entra em 1 Coríntios, a carta de Paulo à igreja de Coríntios, amém?